E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, uma distribuição, canal Sebos do Igor. Eu sou Igor Fernandes e esse é o meu canal. E se você ama os quadrinhos e tá aí se preparando com um revião no seu coração pro filme do Superman, o Super-Homem, então simbora aviões que eu vou me arriscar aqui a bancar uma de ousado, de audacioso e fazer um top 10 das melhores histórias do Superman. É o seguinte, então se você gosta desse tema, se você já gostou desse assunto, se você já gostou dessa esculhambação, você deixa o seu like, solta o like, se inscreve no canal e simbora que aí eu vou o seguinte, eu vou enquadrar estes top 10 de melhores histórias dos personagens que eu vou apresentando ao longo dos tempos, dos próximos tempos, no quadro Minha Opinião. Porque aí, sendo a minha opinião, quer dizer que ela já não é absoluta. E também, já meio que coloca ali no fato de que essas histórias são escolhidas a partir das minhas vivências, da minha experiência de leitura, da minha afetividade e daquilo que eu, enquanto leitor, vivencio, experimento, vou apreciando dessas histórias. Então, sim, vai ter histórias que a arte vai ser muito boa e o roteiro mais ou menos. Vai ter histórias em que o roteiro é incrível, a arte também é incrível, e vai ter histórias que vice-versa e assim vai nessa vida. Tá bom? Então, dito isso, simbora aviões para meu 10º lugar de melhor história do Superman. Ou Super-Homem para os íntimos. Superman vs Apocalipse. Vixe, meu irmão, como é que é, meus irmãos? Como é que tu bota uma porcaria dessa no teu top 10 e tem a vergonha? Não vou desligar esse vídeo. Não tem a Nevo. Me acompanhe. Peraí. Deixa depressa. Não é nem TikTok. Então, presta atenção, ó. Eu boto essa história aqui, primeiro por um motivo afetivo, né? Porque foi graças a, assim, pra quem tá cansado de ouvir, segura mais um pouquinho aí que eu vou contar pros novatos. Pra quem chegou aqui no canal e não sabe, eu tinha me afastado dos quadrinhos durante muito tempo. E aí foi através de um evento chamado Feira Livre dos Quadrinhos que eu ganhei um sorteio, e no sorteio eu ganhei essas edições aqui. E eu fui agora ler e fui depois ficar fucar e aí pronto. Aí o mosquitinho do colecionismo, de voltar a ler quadrinhos, tinha voltado com tudo. Não que antes eu não tinha voltado de uma certa forma, mas aqui bateu pesado. Que eu digo, rapaz, agora eu vou querer saber o que acontece antes, o que acontece depois, montar o quebra-cabeça, aquela famosa cronologia do personagem. Aí pronto. Essa é uma história muito legal, assim, merece um vídeo mais especial aqui pro canal, que é o Superman, depois que enfrenta o Apocalipse, morre e volta, ele vai ter pesadelos com a batalha que ele teve com o Superman. E esses pesadelos também trazem um prenúncio, né, de uma nova batalha, porque aí o Superman está tendo uma intuição de que o Apocalipse pode estar vivo. E ele não está totalmente errado, porque no fim das contas, o Super está pensando assim, cara, tem alguma coisa que não me contaram a respeito dessa situação. Deixa eu tirar aqui o reflexo. Essa situação de como é que o Apocalipse foi enviado para o espaço. Então ele vai procurar a Liga da Justiça na pessoa da Máxima. E a Máxima, cadê a Máxima? Né? E a Máxima vai dizer para ele como vai chegar em Apocalipse. Porque ele está pensando assim, primeiro ele procura os homens lineares. E os homens lineares, eles aparecem numa história que, se não me engano, acho que a saga do Superman já está prestes a mostrar eles, ou já mostrou. Enfim, quem está acompanhando mesmo assiduamente, me fala aí nos comentários. Quando ele vê que os homens lineares não mostram para ele como chegar lá, em Apocalipse, ele vai procurar a Liga da Justiça. E aí ele consegue uma caixa materna para ir para Apocalipse. Mas por que Apocalipse? Porque ele acha que o Apocalipse é uma criação do Senhor de Apocalipse, que é o Darkseid. Mas aí é que tá, meus amigos. O Darkseid tá recebendo o Apocalipse, em Apocalipse. Rapaz, vai precisando travar a língua, né? Porque como depois que o Super Cyborg mandou ele para o espaço,
Aconteceu de uma nave cargueira pegar, achando que era um pedregulho precioso, levou o Apocalipse para Apocalipse, e aí pense no piau que o Darkseid leva do Apocalipse. Mas não foi pouco não, mas chapa, quase que o Darkseid morre. Aí você tem também a origem do Apocalipse, e a gente descobre que ele tem, de certa forma, peraí, peguei a parte 3. Você tem a origem do Apocalipse, onde você vai ter noção de onde ele vem e como ele se tornou esse personagem brucutu que ele é, e entender por que é tão difícil matar esse incréu. Sem falar também que você vai ter uma coisa que eu gostei muito, que na época era muito comum para mim, que era o Super com um novo visual. Que eu não sei se vocês são dessa época, ou se vocês lembram, se vocês são, mas não lembram, mas o Super tinha uma série de bonecos que vendiam dele na minha infância, ali na década de 90, das várias roupas dele. E aí uma delas é essa daqui, ó. Eu acho um máximo. Ele usa uma espada dourada, tipo Highlander. É muito massa. E é isso. Foi graças a ela que eu consegui voltar ao mundo dos quadrinhos. Vamos lá. Aqui, em nono lugar, não tem pra onde escapar. A morte e o retorno do Superman. Aí tem outros formatos. Tem uns formatinhos. Eu li. Engraçado que assim, né? Outro dia eu vi um youtuber indicar, né, esse monstro aqui ser argumentado como para começar a ler o Superman. Aí até o comentário mais clássico vai começar já matando o homem. Mas verdade seja dita, tem um certo sentido nisso aí. Na época, eu, pelo menos, né, eu li o formatinho A Morte do Superman. Depois fui cafucar e ler as outras histórias, o que vinha antes, né, montar o quebra-cabeça. Mas realmente não é recomendado você começar por isso aqui. Porque, na época, enfim, eu quando era criança não gostava muito do Super. Eu gostava mais do Batman. E o Super pra mim era coisa de criança, sendo que eu era uma criança. Tá entendendo a lógica? E aí, como eu não comprava nada do Superman, amigos compravam e emprestavam. A gente ficava emprestando um pro outro as revistas que o outro não havia lido. Então, quando noticiou no jornal a morte do Superman, então de uma forma ou de outra, isso tomou uma proporção que fez com que a gente tivesse a curiosidade de ler e saber o que tinha acontecido com o Super. E também depois, com a decorrer das publicações da Abril na época, ter também os formatinhos que traziam até então o retorno do personagem e as várias versões de Supermans que diziam ser verdadeiros, né? Como o Super Cyborg, o Superboy, o Aço, enfim. E aí, vamos aqui adiante. Para o meu oitavo lugar, vou deixar aqui do outro lado para me organizar. Em oitavo lugar, essa história que bateu pesado também no juízo da gente que leu na época em formatinho pelas Super Powers da editora Abril, a saga Vidas Paralelas se Encontram no Infinito. Porque é o seguinte, isso aqui foi o primeiro grande arco do Byrne na fase que ele assumiu pós Crise nas Infinitas Terras e o grande reboot da DC nos anos 80, de 50 anos da editora. E aí é onde a gente vai ter a introdução de uma Supergirl que não é a Kara Danvers ou a Kara Zor-El, prima do Super, mas sim uma Lana Lang modificada como uma espécie de Matrix, de um corpo metamorfo. E você vai ver que essa é a primeira história pós-crise onde o Super tem que tomar uma decisão muito contundente e muito controversa para os padrões do próprio personagem, que é quando ele mata o General Zod. Tá aí, entreguei um spoiler, mas como isso vai se decorrendo, é que realmente é o grande barato. Porque vai indicando que ele vai fazer isso. Porque ele vê como se não tivesse uma alternativa. Para um pós-crise, para as primeiras histórias, depois de um grande reboot e depois de arrumar toda a confusão cronológica de 50 anos, essa história do Super matar alguém, mesmo que sejam os seus contemporâneos kryptonianos, mexeu com o juízo de todo mundo. Foi quase como o Superman, o Homem de Aço do Zack Snyder, assim. A galera ficou assim, não, o Super não pode matar. Não, o Super teve que matar. Não, mas ele não... E aí pronto, criou-se a confusão. Até hoje isso ainda cria uma certa confusão, mas a galera hoje tem mais tendência de aceitar por ser John Byrne e por ter envelhecido relativamente bem.
Pois muito bem. Aqui nesse encadernado do Superman Antologia tem, né? Deixa eu ver aqui, a décima, a nona, a oitava. Tem a sétima, meu sétimo e o meu sexto lugar. Então, em sétimo lugar, eu vou aqui para a história Superman Olho por Olho. Já falei dele no meu vídeo de quadrinhos ocultos que eu enxerguei assistindo o trailer do filme Superman do James Gunn. E aí, em resumo, que eu posso falar dessa história é isso. O Superman encara uma situação onde ele parece estar obsoleto diante de um grupo de super-heróis que age de forma mais violenta e mais contundente como um juiz, júri e etc. E aí a bondade do Superman é posta à prova de uma forma que a gente até então não havia sido abordado dessa maneira. O que mais chegou perto e o que também organizou melhores ideias foi Reino do Amanhã. Mas Reino do Amanhã não é bem uma história do Superman. Então eu sinto muito. Já vou adiantando que Reino do Amanhã não está aqui nesse meu top 10 de melhores histórias. Muito bem. Aí, em sexto lugar, eu coloco uma história que provavelmente muitos ou não lembram ou talvez esqueceram, que é uma história chamada Precisa Haver um Superman, que é com os roteiros de a escrita do Elliot Maguin e desenhada por Curt Swan. Assim, também se torna a primeira história com o Dennis O'Neil como editor, se não me engano. Não, perdão. Com a edição do Júlio Schwartz. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Essa história questiona realmente a importância do super como esse agente que modifica tudo ao seu redor. A história começa com ele no espaço, desviando uma série de esporos que poderiam causar um caos na galáxia. Depois ele usa todas as suas forças porque ele combate esse casulo de esporos perto de um sol vermelho. E aí quase que ele vai de arrasta para cima. E aí você tem os Lanternas Verdes resgatando o Super, tá vendo? Resgatando e por sua vez sendo julgado pelos anciões lá de Oa. E aí onde vai ser toda essa discussão. Ele depois volta para a Terra e tenta resolver uma problemática com uma população, com uma cidade. E onde ele percebe que as pessoas, de certa forma, quando o veem, acreditam que ele vai resolver absolutamente tudo sem precisar mais de ter um consenso, de ter um debate, de ter algo relacionado a as pessoas também usarem as próprias mãos para resolver os problemas. E aí essa discussão é bem dialética. Então é um tipo de história que talvez muitas vezes passe batido para amantes do personagem. Pois bem, vamos agora aqui. Eita caramba, é agora. 1, 2, 3, 4. Peraí. Tô aqui. Um top 5 de melhores histórias do Superman. Em quinto lugar, Super-Homem 4 Estações. Isso aqui não pode. Olha, isso aqui é difícil você pensar na possibilidade de não vou ler essa história. Porque ela é muito poética. É uma origem poética, é uma origem muito interessante. As abordagens, a ótica de cada personagem que retrata em cada capítulo. Você vai ver um tempo diferente para essa origem, né? Você vai ver um tempo mais arrastado por um lado, porque também vai meio que emulando esse tempo meio essa mistura de tempo de campo, tempo no campo e tempo na cidade, né? O tempo frenético de uma cidade grande em detrimento de um lugar mais pacato como Smallville, em contrapartida, em contraste com Metrópolis. Então é indispensável isso aqui. Isso aqui é um negócio assim difícil você fugir disso aqui. Tá, a hora você vai lendo outras origens e você vai ficando sedento de abordagens sutis, interessantes e que trazem toda uma poética, tanto no roteiro como na arte aqui, como é o caso da dupla dinâmica Jeff Loeb e Tim Sale. Aí, em quarto lugar, a minha origem favorita, né? Superman, o Homem de Aço. John Byrne assume essa origem pós-crise, perdão,
e nos apresenta um Superman mais humano, para muitos mais fraco, porém um Superman que traz ali pra gente mais elementos de identificação. Foi a partir daqui que eu realmente passei a gostar do personagem. Porque você vai ter ele adolescente, sentindo-se confiante em querer usar os poderes de forma a tirar vantagem, depois tendo levando carão do pai dele. Você vai tendo como ele foi enviado para a Terra de uma forma mais embrionária, onde você praticamente tem o Superman realmente nascendo na Terra, porque ele nasce como um embrião de forma natural, uma opção do próprio Jor-El, né? Uma coisa que passa a partir das análises sobre isso aqui é que ele nasce de forma natural, sendo que na época em Krypton, antes do grande caos, da grande calamidade, os cidadãos kryptonianos já faziam de forma artificial seus filhos. Então isso também é uma coisa a se contar para trazer ainda mais humanidade para o personagem nessa nova origem. Você tem a cada capítulo que compõe os 6 desses encadernados, que compõem o arco Superman e o Homem de Aço, essa chegada em Metrópolis, a população tomando um susto com ele chegando como um vigilante mais urbano, até você ter a escalada para ele compreender que por mais que ele tenha uma herança kryptoniana, ele ainda ele não se recusa a se sentir humano como cidadão da Terra, do planeta Terra. Pois bem, agora vamos para o top 3. Aqui eu sei que vocês vão me botar assim, digo, rapaz, o Igor é doido. O Igor é birobado. O Igor, ele não tem juízo não. Tá bom de ele assistir aí os vídeos aí dos grandes youtubers para saber o que é um top 3. Mas tem a Neifo. No meu terceiro lugar, Super-Homem versus Homem-Aranha, a Batalha do Século. Isso aqui, ela traz uma coisa muito parecida com a morte do Superman. Ela fura a bolha, ela toma uma grande proporção. É o primeiro grande crossover entre Marvel e DC com os super-heróis, né? Você tinha algumas brincadeiras que entre as revistas de Marvel e DC dos Vingadores, da Liga da Justiça, do Batman, mas eram brincadeiras que os autores faziam meio que debaixo das intocas para ninguém perceber. Mas claro que os fãs percebiam, isso era óbvio. E aqui não, aqui é realmente onde se organiza, você vai ter uma equipe extraordinária, com o argumento do Jenny Conway, os desenhos do lendário Ross Andru, a arte final do Dick Giordano. E aí, assim, você vai ter um grande encontro e uma grande batalha de popularidade entre os dois personagens. Lógico que eu tenho 2 vídeos aqui no canal dessa história, né? Eu tenho um vídeo mostrando a edição e tem um vídeo analisando a obra de forma ainda mais aprofundada, tá? É só dar aquela cafucada, só que nesse canal você tem 2 vídeos sobre esse aqui, para você entender porque que para mim essa história é tão extraordinária. E é muito bonita, é muito interessante a abordagem que o personagem tem, como eles interpretam o personagem como esse cara que é super em tudo, inclusive super inteligente, diga-se de passagem. E vamos lá. Em segundo lugar, não pode faltar, para mim, não podia faltar Alan Moore com o que aconteceu ao Homem de Aço. E se você tem a morte da Gwen Stacy como o fim da inocência nas histórias do Homem-Aranha e nessa largada de Era de Prata para virar uma Era de Bronze, aqui você também tem o fim da inocência do Superman, porque é aqui onde ele mata pela primeira vez, do ponto de vista um teor mais pesado, ou seja, o Byrne não foi o Byrne, ele acha que talvez ele se inspirou nessa história para fazer a dele. Tô aqui teorizando, tá? É minha opinião, eu acho. E você vai ter, eu acho que talvez assim, com a precedência da Crise das Infinitas Terras, que matou personagens importantes, praticamente que definitivamente, aqui é a mesma coisa. E realmente é uma conclusão para esse Super-Homem da Era de Prata. E você tem uma situação dúbia. Você não sabe realmente o Superman morreu ou não. O que realmente aconteceu ao Homem de Aço. Então, querendo ou não, o Alan Moore ele brilha muito aqui nessa história.
mas ainda vai para o segundo lugar por conta de uma série de, talvez, de prisões editoriais e porque também, do ponto de vista emocional, ela não me pegou tanto quanto a que vai ser a em primeiro lugar. Então já aponto aqui para vocês o que foi meu primeiro lugar nesse top 10, porque ela me pega do ponto de vista emocional. Perdão. Ela me pega num lugar onde, quando eu li, eu realmente, genuinamente, me emocionei lendo essa história. E aí eu penso, cara, pra mim essa é a melhor história disparado do Superman, que é Super-Homem Paz na Terra. Pra mim isso aqui pega num... Olha, ela mexe com o meu juízo, tanto do ponto de vista de pegar um plot onde você vai ter o Super-Homem sendo questionado até onde ele pode resolver os problemas do mundo. Ele não é o homem mais forte do mundo, ele não é a pessoa mais poderosa do planeta. Então por que o Superman nunca acabou com a fome? Então por que o Superman nunca acabou com as guerras? Então por que o Superman nunca resolveu os grandes conflitos da humanidade? Então aqui em Superman Paz na Terra, a gente é confrontado com essa situação onde o Super ele vai finalmente bater o martelo e intervir na questão da fome. E aí ele vai, com a ajuda do planeta, numa força-tarefa, criar toda uma situação para conseguir alimentar o planeta inteiro, onde ele se depara com uma série de situações que colocam o personagem em conflito com os seus ideais e onde os governos do planeta mostram a sua verdadeira face, né? A face onde a pobreza, a miséria, a dor, as mortes, tudo isso é benéfico para muitos desses governos. Independente do que você possa acreditar, do ponto de vista, mas isso aí é muito fantasioso, como é da onde que governo tal vai impedir que a sua população morra de fome? Você pode até pensar dessa forma. Você pode até trazer falhas para a execução dessa ideia. Mas você não pode negar que a ideia de fazer com que o Superman se confronte. E aí lá vai o caminhão passando, vai passando, sorveteiro, tem bola de sorvete R$1. Mas você não pode negar que o Superman perceber que ele não pode resolver todos os problemas do mundo, porque o mesmo próprio mundo, por mais que cobre dele isso, não quer que esses problemas sejam resolvidos, é extraordinário. É você ver o Superman fracassando, é você mergulhar nesse fracasso junto com o personagem e você vê que não é você que vai resolver isso. Não é ele que vai resolver isso. Mas sim todos nós que temos que resolvermos isso. E aí fica o ponto. Até onde nós vamos chegar de declínio para que a humanidade se junte para resolver toda a problemática do nosso planeta. E claro, sim, fica sim um sentido de esperança, que é o personagem. Querendo ou não, é difícil imaginar uma história sem essa sensação de esperança. Por mais difícil, por mais pesado que seja, é impossível não imaginar o Superman como esse símbolo de esperança, que é mais do que o homem, não é a figura do homem, do super-homem que é a esperança, mas é essa persistência da bondade. E isso é muito mais difícil de se trazer à tona. Não é só ele por ele ser super poderoso, não é o super força que é a maior qualidade de esperança do personagem. É a fé de que a gente pode sim acreditar em um mundo melhor. Pois muito bem. Então é isso, meus amigos. Essa é o meu top 10 de melhores histórias. É o que você não tenha visto, o que faltou. Claro, tem muitas histórias que são muito boas. Superman Grandes Astros, infelizmente eu não tenho mais a minha edição aqui para trazer à tona. Você vai ter o arco do Superman indo para o espaço, que é muito bom, que é massa ver que ele estava prestes à loucura e preferiu ir para o espaço para não machucar a humanidade. Você vai ter Superman Origens Secretas, que também é uma origem muito bonita, que homenageia Christopher Reeve. Mas enfim, esse foi o meu top 10.
para trazer aqui para o canal. Espero que você tenha gostado, o que você sentiu falta, o que você achou interessante, o que você não gostou, o que você não concordou, colocando com a educação nos seus comentários. Eu vou ler com muita atenção, vou curtir o seu comentário e vou aprender também junto com você, junto com todos nós, o que é o Superman pra gente, né? Enquanto a gente está aqui nessa expectativa do filme chegar. Então, muito obrigado a você, viu até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima. Pense num Superman.